Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Então vamos lá para o vídeo. O mercado de hoje iniciou muito bom, dentro do que a gente esperava que ele fizesse. E como eu havia falado no vídeo de ontem, o mercado tinha espaço ainda para cair um pouco mais. E foi justamente o que ocorreu no dia de hoje, certo? Pois o mercado no dia de ontem caiu o que a gente esperava que ele caísse e ele veio justamente testar essa região. Como não teve força, ele inverteu o movimento para o de baixa e já iniciou o dia testando novamente a região, só que fechando o candle em baixa, certo? Então vamos lá. A gente pode observar no mercado que ele estava com dificuldade para o rompimento da VWAP das médias, certo? Então, o nosso primeiro trade foi justamente nesta região aqui. Vamos aqui desenhar. Vamos observar aqui. O mercado abriu, contudo ele fechou fora da região de pressão de preço e abaixo da VWAP, certo? Em seguida, fechou fora das médias, certo? E foi trabalhando dentro deste parâmetro, entre a média de 9 e VWAP, só não tendo força nem para chegar na média de 20, certo? O que nós fazemos? Que foi analisado no caso aqui. Aqui, no fechamento desse candle, a gente entrou vendido, certo? O stop ficou acima da média de 20 e a entrada ficou no fechamento do candle, ou seja, ele ficou aqui, ó, certo? Com um stop extremamente curto e ficou acima da média de 20 com um stop técnico, certo? Em seguida, eu tenho esse topo e esse fundo aqui da Fibonacci. Aqui eu realizo o espelhamento e projeção da Fibo para saber até onde o preço poderia ir. Então, eu vou primeiro marcar até onde ele veio, que foi no terceiro alvo. Vou deixar aqui, ó. E vou voltar aqui com a de desenho. Esse trade, por mais que ele tenha sido um trade tranquilo, foi um trade arriscado. Contudo, o risco que ele teve foi justificado pelo retorno, que foi o terceiro alvo da FIBA, certo? Por que que eu estou falando de risco? Aqui, nesse ponto, nós temos a VWAP do dia anterior, certo? Geralmente, a VWAP do dia anterior ela vai servir como uma linha de troca de polaridade ou de suporte e resistência, certo? E aqui no dia, como estava em tendência de queda, ele veio para a troca de polaridade. A entrada foi aqui, ó, a entrada foi aqui, o stop ficou aqui e havia o grande risco de o preço bater na VWAP e me tirar do mercado. Só que isso não ocorreu justamente pelo fato de que o mercado estava com uma tendência no momento forte para a queda, certo? Então, fez a troca de polaridade, veio primeiro fazer esse teste e iniciou novamente o processo de queda. E a nossa saída foi justamente aqui no toque do terceiro alvo desse espelhamento da Fibo. Ok? Então vamos lá. Esse foi o primeiro trade do dia que poderia nos dar um espelhamento de 300% da Fibo. E deu, na verdade. Então a gente iria esperar uma nova oportunidade de entrada. Então nós temos esse topo agora
Poderia entrar numa tendência aqui, numa contra-tendência, mas eu não faço média para trás, então eu não entrei nessa compra aqui. Então eu tenho esse topo e esse fundo, certo? E aqui. Nós observamos a seguinte situação. O mercado veio em queda no distanciamento das médias e depois retornou para elas. Tentou rompê-las sem sucesso. Então, aqui ele fez novamente um distanciamento das médias e retorno para elas. A venda, a segunda venda no dia, no caso, foi realizada aqui e não aqui. Por quê? Nesse aqui, o stop ficaria muito caro, certo? Ficaria muito caro o stop. Se a gente for observar, ó, vamos aqui observar a linha aqui, que a gente iria entrar no fechamento do candle, certo? Então, o stop ficaria de 400 pontos. Ficaria um stop extremamente caro, certo? E dentro do meu gerenciamento de risco, um stop desse eu não pego. Então, baseado no meu gerenciamento de risco, eu não entrei aqui. Eu entrei nesse segundo candle. Nesse segundo candle, o stop ficou de 250 pontos, entendeu? Então aqui já ficou melhor para mim, pois eu iria colocar o stop técnico e não o stop financeiro, certo? E estava agradável para mim e estava confortável a entrada, certo? Então vamos lá. Eu entrei aqui no fechamento, o stop loss ficou aqui e a condução dele, vou mudar aqui, também é na Fibo. Então vamos lá. Tenho esse topo. Tenho esse topo e esse fundo aqui. Que são os topos topo e fundo relevantes da operação, certo? Vou conduzir até o primeiro alvo, justamente aqui. Porque a condução foi até o primeiro alvo. Vamos lá desenhar. Aqui, justamente e exclusivamente aqui, o mercado começou a entrar com defesa compradora, certo? Eu não saí exatamente aqui, quando ele tocou o primeiro alvo. Eu saí aqui, depois que ele já tinha andado bastante. Por quê? Porque como o processo de queda estava em andamento, a confiança sempre que a gente tem é que ele vai pegar alvos maiores, certo? Contudo, como o preço estava tendo uma região de defesa compradora, o que é observado? Então, o preço ele só vai até o primeiro alvo, que é onde ele está travando. Então, se ele está travando aqui nesse primeiro alvo, é aqui que eu vou sair. Ok. Então, vamos lá. Tenho agora a nossa Fibo aqui. E foi meio que a condução do restante do dia. Nessa condução do restante do dia, foi um mercado extremamente travado, gente. Porque aqui foi um mercado de um canal de alta, querendo ou não, foi um canal de alta, só que foi um canal de alta de uma angulação muito pequena, certo? E de também volume financeiro, volume de negociação muito pequeno. Então não havia muito o que se fazer aqui. O que poderia ser feito aqui? Caso você quisesse operar nesse tipo de situação, eu não opero, eu só fico observando o mercado para saber se ele vai apresentar alguma oportunidade. Contudo, como ele não apresentou nenhuma oportunidade, eu fiquei observando o mercado até o final do pregão.
justamente para poder gravar o vídeo. E você poderia fazer? Entrar justamente vendido nas regiões de toque da resistência do canal. E entrar comprado aqui ou aqui, certo? Você poderia entrar comprado aqui, sair aqui. Depois teria observado esse range. E ó, que ele veio até aqui, o rompimento dele. Então, aqui você poderia ter vendido. O seu stop ficaria acima da VWAP, então você não seria tirado do mercado. E você iria sair aqui. Se você entrou aqui, sua saída seria aqui. Se você entrou aqui, sua saída também seria aqui. Então, durante o restante do dia, o mercado não teve muita movimentação. Então, vamos observar o macro e o que pode acontecer no dia de amanhã, certo? Vamos aqui para o Infut de 60 minutos. Ó, no vídeo de ontem, como eu havia falado, o mercado está em um alargamento de baixa, certo? Ele, no dia de hoje, caiu, como a gente viu, e fez uma pequena correção até a média de 9. Contudo, no dia de amanhã, o mercado ainda tem condição de cair um pouco mais, certo? Por quê? Porque observamos que ele está fazendo uma angulação íngreme de queda, certo? Além do alargamento. Em seguida, há uma outra confluência que a gente pode observar do mercado ainda ter espaço para cair um pouco mais no dia de amanhã. Vamos aqui para o IBOV, o índice cheio. O IBOV, alguns dias na verdade, mas no dia de ontem ele confirmou justamente um processo de duplicação do canal de alta que havia sido feito. Nós tínhamos esse canal de alta e o mercado foi realizar o rompimento justamente aqui. Esse aqui no dia 4. E foi aonde o mercado rompeu esse canal de alta, só que a gente sempre trabalha com o espelhamento do canal, para saber se ele pode, até onde ele pode chegar e o que ele pode, até onde ele pode trabalhar. E aqui observamos, certo? O que? Vamos aqui melhorar aqui. Sim. Ó, observem que o mercado ele está fazendo um processo íngreme de queda, certo? E esse processo íngreme de queda se explica justamente pela alta que ocorreu justamente de 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos. Então o mercado está fazendo essa recuperação. Se nós fôssemos puxar uma FIBO aqui, ele estaria próximo dos 100%. No macro, ó, aqui ó, nós temos uma FIBO aqui, com esse fundo e esse topo aqui. E a região em que ele está em proximidade é justamente a de 61. Aqui ela, ó, região de 61. Então nós temos essa região de pressão de preço, temos o 61 e temos também a ancoragem justamente de outra média que está passando aqui, a de 50. Vou colocar ela aqui para que vocês vejam. Olha aqui. Então o mercado ele ainda tem espaço para queda no dia de amanhã. Ele pode cair ainda até aqui para poder corrigir de novo. Ou continuar esses microprocessos de queda e correção. Cai um pouco e corrige, cai um pouco e corrige, cai um pouco e corrige. É o que tem acontecido. Aconteceu no dia de ontem, com um pouco mais de força.
E no dia de hoje, um com menos força de recuperação da queda. Então há espaço ainda para queda do índice cheio. Aqui nós podemos esperar justamente ele vir testar novamente essa região aqui de 100% da FIBO, certo? Esse topo, esse fundo, ele testou a primeira vez no mês ontem, certo? Aí, ó, testou ontem, primeira vez. Fecha aqui, fecha aqui. E o mercado no dia de hoje foi exatamente e exclusivamente isso, ok? Era isso, é isso que eu trago para vocês no dia de hoje. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Um abraço e tchau!